Graça e paz, queridos irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma leitura orante dos Salmos. E hoje a gente tem um dia especial, que é um feriado nacional. Muita gente possivelmente está aí em viagem, né? Passeando com a família e nada mais saudável, né? Justo. A gente trabalha bastante e aproveitar esses momentos que a gente tem de maneira saudável, né, prazerosa, que promova deleite para a gente é muito importante, tá? Tem retiro da UPA, tem algumas atividades também aí da igreja, mas estamos aqui para a gente continuar aquilo que a gente tem proposto aqui, que é lermos a Bíblia de maneira que ela impacte a nossa vida e à medida que ela impacta a nossa vida, a gente possa orar em harmonia com aquilo que a gente leu na palavra de Deus. Hoje o salmo é o salmo número 22, é um salmo cuja autoria é atribuída a Davi, pelo menos na maioria das Bíblias, né, das versões da Bíblia, e é um salmo que ele é um pouco mais extenso. Ele tem 31 versos. O que é que eu proponho sempre que a gente tem um salmo mais extenso é que ao invés de a gente fazer 2 ou 3 leituras, a gente possa fazer apenas uma leitura. Mas fazemos essa leitura com reverência, com bastante atenção, com profundidade, para que naquele momento em que a gente possa silenciar, fechar os nossos olhos, a gente possa meditar naquilo que a palavra de Deus tem colocado em nosso coração, tá? Eu espero que você possa ter nesse momento a oportunidade de estar num lugar que não tenha tanta distração, para que à medida que nós façamos essa leitura, você possa se voltar assim à palavra de Deus, sabe? A leitura orante ela tem essa característica de que a gente possa meditar, ruminar a palavra de Deus interiormente, ao ponto de a gente chegar naquele lugar da contemplação, né? De a gente contemplar a beleza do Senhor através da sua palavra. E que à medida que a gente contemple aquilo que o Senhor tem nos revelado por meio da sua palavra, nós possamos irromper também em oração, em louvor, em adoração ao nosso Deus. Não vamos nos demorar mais nessa introdução, né? Vamos juntos fazer essa leitura. Salmo de número 22. Na versão Almeida Revista e Atualizada, que é a que nós usamos na igreja, ela vai ter esse título: Sofrimento e Vitória do Messias. Ela já dá uma característica, esse título já dá uma característica desse salmo. Parece que ele é um salmo que tem algum tipo de representação messiânica a respeito do Messias, do povo de Deus, né? E o salmo começa assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo,
Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os ossos, meus ossos, se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem-se entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o. Vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e ele é quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez.
Queridos irmãos, esse é um salmo, como a gente pode ver, que ele começa com uma lamentação, não é? Os salmos, eles têm características literárias. E há um estudo que é muito voltado a essas características da forma, ou seja, se chama crítica da forma, porque ele estuda quais são as características literárias daquele texto bíblico. E a gente tem uma característica literária aqui, que é a da lamentação individual. Às vezes, o salmo tem esse nome de Salmo de Davi, e não significa necessariamente que foi Davi que fez esse salmo. Alguns críticos acreditam que muitas vezes pode ser que esse salmo ele foi feito ou em homenagem ou a pedido de Davi. Mas assim, há um consenso de que possa ser também que o próprio salmista Davi tenha composto esse salmo. Quando a gente lê esse salmo, e quando a gente lê com esse cuidado de perceber as palavras que estão nesse salmo e como elas estão postas, a gente vai perceber que esse salmo aponta para uma coisa que a gente já conhece, porque a gente já tem essa revelação a respeito da vida de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. E a gente vai perceber nesse salmo tanto palavras que Jesus pronunciou na cruz, como situações que aconteceram exatamente naquele episódio, naquele momento, com Jesus Cristo. Através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, situações que são trazidas aqui nesse salmo aconteceram. Então, a gente pode dizer também que esse salmo é um salmo messiânico. Messiânico. Porque ele traz também algumas características daquilo que aconteceu não com o salmista Davi, mas daquilo que aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esse salmo ele é um salmo de lamentação, por conta do seu estilo literário, mas a gente também pode dizer que esse salmo é um salmo messiânico. O que a gente vai encontrar nesse salmo? Vamos lá. No verso 1, até o verso 11, a gente vai encontrar queixas. Lamentações, vamos colocar assim. E essas lamentações, a gente vai ter que é uma lamentação dirigida a Deus, no verso 1 e 2. A gente vai ter, no verso 3 e 4 a 5, que o salmista traz alguns motivos que levam a confiança em Deus. No verso 6 a 8, a gente vai ver que ele trata não só de si, mas também dos seus compatriotas, judeus, não é? Israelitas. E aí, no verso 9 a 10, ele traz motivos pelos quais tanto ele quanto seus compatriotas têm para confiar em Deus. E no verso 11, ele fecha com uma petição. A partir do verso 12, ele traz novas queixas. Essas queixas vão ser do verso 12 a 15 contra inimigos que estão distantes, tá? Do verso 16 ao 18 contra inimigos que estão próximos, que são mais domésticos, vamos colocar assim, adversários. E mais uma vez ele traz uma petição do verso 19 ao verso 21. E depois, do verso 22 ao 31, ele faz uma celebração. E essa celebração, no verso 22, ele é pelo voto de louvor, né? Depois, no verso 23, pelo chamado próprio à adoração que é feito para louvar a Deus. No verso 24, pelo motivo pelo qual ele deve louvar a Deus. Depois tem um segundo voto de louvor, que é no verso 25. E no verso 26, ele trata desse voto, que é do louvor de todos os que buscam ao Senhor. Dos versos 27 e 28, ele traz uma declaração de adoração, que envolve todas as nações. E depois uma segunda declaração no verso 29,
que envolve ricos e pobres. E no verso 30 e 31, uma terceira declaração de adoração que leva em conta as gerações futuras. Vamos agora nos deter ao texto propriamente dito do Salmo. Quando a gente lê esse primeiro verso aqui, é óbvio, irmãos, que a gente vai lembrar das palavras de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo proferiu essas palavras na cruz em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Né? Por que me desamparaste? E qual era aquela situação em que Jesus estava proferindo essas palavras, meus irmãos? Era a situação na qual a justiça de Deus contra o pecado foi aplicada pelo próprio Deus em seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo estava carregando sobre ele os nossos pecados. Jesus Cristo, mesmo sem ter pecado, amados irmãos, ele levou sobre si os nossos pecados, conforme o texto de Isaías 53, que fala também do Messias como sendo o servo sofredor. Essa é uma situação em que, pela primeira vez, o Filho, por conta dos nossos pecados, por ter assumido a culpa dos nossos pecados, por se fazer maldição, recebendo sobre ele os nossos próprios pecados, ele sente a ruptura dessa comunhão. Ele sente o abandono pela primeira vez desde a eternidade, porque o Filho é desde a eternidade. Mas por conta dos nossos pecados, ele sentiu a dor desse abandono. Queridos e amados irmãos, meditem sobre isso, porque isso demonstra para nós a hediondez do nosso pecado, como o nosso pecado é sério, como o nosso pecado é grave. Porque o nosso pecado fez com que o Filho unigênito de Deus sentisse na sua própria pele o abandono do Pai, daquele que desde a eternidade ele convivia. E Jesus Cristo fez isso por nós, pensando em você, meu irmão, pensando em mim. Ele fez isso por uma atitude, imbuído de uma decisão, com uma intenção no coração de nos amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele ofereceu o seu Filho em sacrifício por nossas vidas, para que ele pudesse aplacar a sua ira, para que a sua justiça fosse realizada e o seu amor por nós fosse demonstrado de tal maneira. Queridos irmãos, quando nós nos sentimos abandonados, muitas vezes, nos sentimos isolados, solitários, às vezes sentimos que talvez ninguém está prestando atenção em nós, em nosso sofrimento. Não esqueça, Deus está assim conosco. Deus está observando o que nós sentimos, o que nós vivemos, o que nós passamos. Porque Ele entregou o seu Filho para nos resgatar, para nos comprar, para que nós pudéssemos viver um relacionamento real com Ele através de Jesus Cristo. É fato, os nossos sentimentos, eles podem vir à tona e termos essa sensação de que estamos talvez abandonados, ninguém está nos vendo. Ou como disse aqui o salmista, ainda no verso 1, porque se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido. É como se ele estivesse dizendo assim, eu estou falando, mas ninguém ouve. Eu estou numa situação difícil, mas parece que ninguém vê. Parece que o Senhor não está me vendo, ó Deus. E no verso 2 ele diz assim, Deus meu,
Clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Voltando-nos agora ao escritor, ao autor sagrado desse salmo, que é Davi. Talvez Davi estava vivendo uma situação na qual ele não percebia que Deus estava agindo em seu favor. E essa percepção humana, porque nós somos falhos na nossa percepção, muitas vezes a nossa percepção nos engana, meus irmãos. Deus às vezes silencia sim, mas ele não perdeu o controle de nada. A exemplo do que aconteceu com Jó, que todos nós sabemos o que houve para que Jó estivesse naquela situação, mas Jó não sabia. E Jó sentia na sua própria carne a dor, o sofrimento, o abandono. Ele sentia na sua própria vida, na sua própria alma, a dor de ser julgado pelos seus amigos. Ele sabia que por sua vida, aquilo ali que estava acontecendo com ele não era consequência de algum pecado. Então, Jó sofria com isso, a ponto dele ter desejado que ele não tivesse nascido. E às vezes, meus irmãos, assim, essa percepção também nos toca. Somos seres humanos iguais a Jó. Temos na nossa carne uma predisposição a achar que aquilo que acontece conosco acontece por conta de alguma espécie de abandono que nós sofremos. Em alguns casos pode até existir, de fato, esse abandono. Pessoas próximas nos abandonarem, né? Pessoas às quais nós confiamos nos abandonarem. Mas, queridos, o Deus que entregou o seu Filho para nos salvar não nos abandonará, porque Jesus Cristo pagou o preço que era nosso. Jesus Cristo, ele fez aquilo que nenhum de nós era capaz de fazer, que era receber sobre si a justa ira de Deus contra o pecado. Mesmo sem ter pecado, mas assumindo o nosso pecado, ele assumiu o preço dessa consequência do pecado em nossa vida. Então, quando Jesus Cristo assume isso, meus irmãos, está provas claras de que Deus não nos abandonaria. O salmista continua, né? A partir agora do verso 3, que ele vai trazer aqui motivos dele confiar em Deus. Ou seja, mesmo ele fazendo uma lamentação, porque os salmos de lamentação, a gente já viu isso, individual, tem isso, de mesmo você se queixando, mesmo você trazendo uma lamentação, ainda assim, você explora a confiança, você traz a confiança à tona. E ele diz assim, contudo, tu és santo, Senhor. Tu és santo. Entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, nós adoramos a ti. Tu és o Deus santo. E aí ele vai trazer coisas a respeito dos seus compatriotas, no verso 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. Ou seja, ele está dizendo assim, temos na história do nosso povo evidências claras da tua mão estendida sobre a nossa vida. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Senhor, eu sei, eu tenho evidências, o meu povo conta essas histórias. E eu sei que isso é uma realidade, isso é uma verdade. Mas aí ele agora, a partir do verso 6, você vai perceber que ele se volta agora para dentro de si. E ele vai trazer uma constatação, Deus é santo. Entronizado no meio do louvor do povo, como já foi visto, mas ele, veja só, eu sou verme e não homem.
Irmãos, tal era a condição do salmista, que ele olhava para si, via a situação dele e dizia assim, uau, não consigo perceber mais dentro de mim algo que seja referência de uma dignidade humana diante do sofrimento que eu estou vivendo. Eu sou verme, não homem, opróbrio entre os homens e desprezado do povo. Aqui, nos versículos consecutivos, né? Versículos 7 e 8, vocês vão ver aí claramente, né? Que ele estava sendo ultrajado. O salmista estava sendo ultrajado. Todos que me veem zombam de mim, diz no verso 7. Afrouxam, os lábios e meneiam a cabeça, como faz assim. Olha que situação. E ainda zombam dele, porque o verso 8 é em tom de zombaria. Ele diz assim, é como se esses que estão olhando para ele e zombam dele estivessem dizendo isso. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Irmãos, mais uma vez, a gente percebe características daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tratado, meus irmãos, como o mais miserável dos pecadores, sem ter pecado. O próprio povo dele julgou ele injustamente. Entregou nas mãos do Império Romano para que Pôncio Pilatos o julgasse. Pôncio Pilatos ali lava as mãos, né? E coloca o julgamento em decisão do povo. Jesus ou Barrabás? E o povo pede, crucifica-o. E o mesmo Jesus que operava ali, naquelas regiões da Galileia, de Cafarnaum, daquele entorno de Jerusalém, milagres. O mesmo Jesus que entrou em Jerusalém, sendo ovacionado pelo povo, dizendo hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, agora está na via crucis, meus irmãos, sendo ultrajado, sendo humilhado. O mesmo Jesus que sarava pessoas, ressuscitara mortos, pregava o evangelho da boa nova de salvação do reino de Deus, agora estava sendo tratado como o mais vil pecador, como o mais miserável pecador, sendo lanceteado, carregando sobre seus ombros um patíbulo até o Monte Caveira. E ali, além de tudo, ele foi posto à prova por pessoas que estavam ali, que o ladeavam, né? Ah, se és o rei dos judeus, retira-te daí. Que sofrimento, meus irmãos, que Jesus suportou por nós. Que tamanha prova de amor ele nos deu. Olha o que o salmista continua dizendo no verso 9, a partir do verso 9. Ele diz assim, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Que consciência o salmista Davi tinha aqui, não é, meus irmãos? Ele sabia que a vida dele não pertencia a ele mesmo, que a vida dele pertencia a Deus, que Deus era o doador da sua vida. Tu és quem me fizeste nascer. Não só isso, que Deus era o mantenedor da vida. Tu és quem me preservaste. Desde o momento que ele ainda estava no ventre materno, Davi tinha essa consciência. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. E aí ele faz uma petição. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda.
Ou seja, há um cerco acontecendo, eu estou cercado, eu estou atribulado, a tribulação tem aumentado, ela está próxima, ela está cada vez mais me pressionando. E aí ele traz algumas metáforas para traduzir essa sensação em forma de lamento. Ele diz assim: muitos touros de Baçã, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Ele está dizendo assim: animais ferozes são como animais ferozes. E ele reforça isso ao dizer: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. O povo grita, pedindo pela minha morte. O povo quer me devorar. Aqueles que me rodeiam querem me ver estraçalhado, destruído. E aí ele continua: derramei-me como água, no verso 14, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Verso 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. No verso 16 ele diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeias, transpassaram os pés e as mãos. Olha, meus irmãos, que detalhes. Esses detalhes são muito reveladores na palavra de Deus. Isso estava acontecendo com Jesus Cristo na crucificação. Pessoas cercaram ele. Pessoas fizeram aquilo, infligiram sofrimento contra ele. Ele sentiu assim os seus ossos se desconjuntarem. Se diz que aquele patíbulo, quando ele foi colocado na trave, que ele foi estendido naquele momento ali no Monte Gólgota, é possível que os ossos tenham se desconjuntado ali naquele momento, dificultando até mesmo a respiração de Jesus. A sede, ele perdeu muito sangue. Quando se perde sangue, você desidrata. Você sente sede, muita sede, a ponto da língua se apegar ao céu da boca, buscando alguma saliva, buscando alguma coisa que pudesse trazer ali o mínimo de hidratação para o seu corpo. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, diz o salmista. Transpassaram-me os pés e as mãos. Queridos irmãos, não há como ser tão específico assim se não for uma obra da revelação de Deus a respeito daquilo que aconteceria com seu Filho Jesus Cristo na cruz. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele foi traspassado, seus pés, suas mãos, ao ser crucificado. E ali estendido, meus irmãos, todos os seus ossos estavam ali aparentes. O verso 7 diz assim: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. Mais uma referência ao que aconteceu com Jesus na sua crucifixão ou na sua crucificação. E sobre a minha túnica deitaram sortes. Aquilo que aconteceu também com Jesus. E aí no verso 19 assim: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Ele volta aqui, a partir do verso 19, a fazer uma petição. Aquela petição que já havia sido feita no verso 11. Agora ele traz uma nova petição. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Percebes que o salmista, naquele primeiro momento, sentia o abandono de Deus. Mas é que ele sabe que Deus lhe responde.
E essa referência a Cristo é uma referência clara, é nítida para aqueles que creem. No verso 22 diz assim: a meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Agora ele traz uma expressão de celebração, meus irmãos. Até o verso 21 você vê ali um lamento, um sofrimento, uma intenção de demonstrar aquilo que se passava consigo diante da adversidade, diante de todo o opróbrio que sofria o salmista. Vemos também essa referência a Jesus Cristo, mas agora, a partir do verso 12, temos celebração. E aí, nessa celebração, a gente vai ver votos de louvor. Veja aí no verso 22. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ainda assim, Senhor, sei que tu me respondes, e eu voltarei a louvar o teu nome. É um voto de louvor. No verso 23, ele é uma conclamação de louvor. Ele diz assim: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Irmãos, é uma celebração que não é só do salmista, é algo que se estende a todo o povo de Deus. Nós, meus irmãos, cristãos de herança reformada, cremos na teologia da aliança. Cremos que a aliança se estende aos nossos descendentes. Cremos que devemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, junto com eles, em louvor e adoração a Deus. Essa celebração aqui, meus irmãos, ela nunca foi uma celebração meramente individual. Até porque celebrar é comemorar, é lembrar juntos, é trazer os memoriais do Senhor, da aliança do Senhor na vida do seu povo, em conjunto, em comunhão, em adoração solene, como povo de Deus. Eu acho muito difícil entender, meus irmãos, essa ideia de desigrejados, né? Daqueles que acreditam que podem viver de forma plena a comunhão com Deus sem se envolver com uma igreja local. Eu acho isso um contrassenso, porque em lugar nenhum das Escrituras a gente tem isso desenvolvido. Pelo contrário, há um apelo à coletividade, há um apelo ao corpo de Cristo, à família da aliança. Há uma vivência entre os irmãos de celebração e culto ao nosso Deus. E aí agora ele traz no verso 24 o motivo para se louvar a Deus. Por que devemos louvar a Deus? E aí ele diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Queridos irmãos, isso é uma prova inconteste da ação de Deus na vida do povo da antiga aliança, mas também na nossa vida. Como povo de Deus, meus irmãos, nós celebramos o nome do Senhor e nós testemunhamos das obras de Deus que foram feitas em cada um de nós. Devemos compartilhar uns com os outros. Devemos trazer à tona os motivos pelos quais nós temos de louvar a Deus. Não podemos silenciar, meus irmãos, com aquilo que Deus tem feito em nossa vida. E a gratidão é justamente algo que se volta nesse sentido de demonstrar, de trazer à tona as obras maravilhosas de Deus em nossa vida. E isso reforça a nossa fé, a nossa confiança, a mutualidade da adoração. Ela se vê também de acordo com aquilo que Deus tem efetuado por nós. E aquilo que é o ápice de toda a obra de Deus, de redenção de Deus, que é aquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Temos motivos de sobra para louvarmos a Deus coletivamente e para testemunharmos das obras de Deus. E aquilo que ele fez dá prova de que Deus é cumpridor das suas promessas e que nós podemos confiar naquilo que ele fez, porque naquilo que ele vai fazer, porque ele já fez tudo aquilo que nós necessitávamos. E se ele já fez através de Jesus Cristo, a obra de salvação foi cumprida de maneira perfeita ali na cruz. Através de sua morte e sua ressurreição, temos a consciência também, queridos e amados irmãos, de que Deus cumprirá as suas promessas, de que um dia voltará, de que fará novo céu e nova terra para a nossa habitação. E é por isso que
se cremos que Deus é um Deus cumpridor das suas promessas, nós precisamos também ser cumpridor dos nossos votos. Se dizemos que vamos fazer sim, em ação de graças a Deus, um culto, e não fazemos, estamos agindo de forma dissonante à vontade de Deus, porque aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. E aí ele vai dizer, o salmista no verso 25, de ti vem o meu louvor na grande congregação. Ou seja, é o Senhor que me motiva a louvar a ti mesmo. Cumprirei, portanto, os meus votos na presença dos que eu temem. Vejam só que coisa mais linda, meus irmãos. Agora ele vai falar do louvor dos que buscam o Senhor. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. No verso 27 e 28, agora a gente vai ter a primeira declaração de adoração do salmista. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. É a primeira declaração. Isso de fato acontece e acontecerá. Por quê? Acontecerá porque é Deus quem chama, é Deus quem elege, é Deus quem chama, é Deus quem opera a salvação, é Deus que regenera, é Deus quem aplica a fé, é o Deus que começa a obra, é o Deus que aperfeiçoa, é o Deus que cumpre essa obra. Jesus é o autor e consumador dessa obra, é o autor e consumador da nossa fé, é por meio de sua graça que nós estamos de pé, é por meio daquilo que ele fez que podemos confiar que iremos até o final e que a obra dele se concluirá e que o total dos eleitos serão resgatados e salvos até o fim dos tempos. É por meio de Jesus Cristo que cremos em todas essas coisas. No versículo 28 diz, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Não somos nós, meus irmãos. É ele quem governa. Se é Deus quem governa, meus irmãos, temos por certo que ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Porque aquilo que ele decreta, ele faz. Deus não é homem para que minta, meus irmãos, nem filho do homem para que se arrependa. E no verso 29 diz assim, todos os opulentos da terra hão de comer e o adorar. Ele está falando de todas as pessoas, veja só, ricos e pobres, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida, até aquele que não tem nem condições de se manter, também vai adorá-lo, porque Deus tem eleitos em todos os níveis da sociedade, em todos os povos, em todas as nações. Escuta o que eu vou dizer aqui, meus irmãos, o evangelho não é só para pobre, não, como muitas pessoas têm feito. Como essa ideia falsa, aí, sociológica falsa, que é aplicada muitas vezes dentro dos arraiais cristãos, né? A ideia do marxismo, de que Jesus veio simplesmente para aplicar uma justiça social para os pobres. Isso é conversa de carochinha, meus irmãos. Jesus veio para todos aqueles que ele chamou, que ele elegeu, que ele chamou. Jesus veio para salvar um povo, para louvor da sua glória, para santificá-lo, para louvor da sua glória. Isso, meus irmãos, envolve não apenas pobres, mas envolve ricos, pessoas de classe média, pretos, pardos e todas as etnias da terra. Pessoas de nações diferentes, de línguas diferentes, de povos diferentes. Jesus morreu por muitos desses. E a gente precisa crer. E aí, meus irmãos, nos versos 30 e 31, ele traz a terceira declaração de adoração que trata das gerações futuras. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Que Deus é o Deus Criador. Né? Irmãos, uma das coisas que eu tenho batido na tecla na congregação é sobre a teologia da aliança e especialmente a questão da família da aliança. A gente precisa entender, meus irmãos, que os nossos filhos, eles estão
santificados debaixo da mesma aliança que nós. Uma vez que nós somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos educá-los nesse sentido. Falar à próxima geração a respeito das obras do Senhor. Queridos, a gente precisa evangelizar os nossos filhos. A gente precisa testemunhar para eles a respeito de Jesus Cristo. Se você é um crente em Jesus Cristo, pai, mãe, e você não se predispõe a trazer para eles, para os seus filhos, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, tem alguma coisa errada com você. Perdoe-me a sinceridade. Porque se você entende, se você crê naquilo que Jesus Cristo fez e sabe o quão maravilhoso é aquilo que ele fez por você, concedendo vida, estando você anteriormente morta em seus delitos e pecados. Não falar isso para os filhos, reter essa palavra para os filhos, deixar de comunicar à geração vindoura aquilo que ele fez por nós, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Meus irmãos, isso é um grande pecado. Precisamos anunciar a justiça dele. Precisamos anunciar a tão grande salvação que ele nos concedeu. Aqueles até mesmo que iam de nascer. A igreja tem esse papel. E se nós somos parte dessa igreja, da igreja de Jesus Cristo, somos também comissionados a isso. Que Deus nos fortaleça, meus irmãos, para refletirmos sobre aquilo que Jesus Cristo operou para a nossa salvação na cruz do Calvário. Que esse salmo de lamentação, que também é um salmo messiânico, nos faça observar tudo isso e nos faça testemunhar a respeito das virtudes de Jesus Cristo. É isso que eu tenho para trazer hoje para nós aqui, tá, meus irmãos? Vamos fazer uma oração final? Santo Deus, Pai querido e amado, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor. Queremos te dar graças por esse salmo tão maravilhoso que nos comunica, Senhor, a confiança em Deus, que nos comunica, Senhor, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, porque esse salmo escrito anos antes, muitos anos antes do fato da crucificação de Jesus Cristo acontecer, traz detalhes tão maravilhosos a respeito daquilo que Jesus Cristo operou por nós na cruz. Queremos te agradecer por tamanha salvação, Senhor. Ajuda-nos a celebrarmos em conjunto, em unidade como povo. Senhor, que não nos deixemos influenciar por esses movimentos em que as pessoas não querem mais estar envolvidos na igreja local. Ajuda-nos, Senhor, a te buscar cada vez mais com integridade, como povo, como família da aliança, Senhor. E como família da aliança, Senhor, ajuda-nos a testemunhar aos nossos filhos, aos nossos parentes, às pessoas que nos são próximas, à nossa zona de influência, a respeito daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Fortalece-nos, ó Deus, a cada irmão meu que está até esse momento aqui comigo, Senhor, nessa leitura orante dos Salmos, para que nós possamos ser teus arautos, para que possamos trazer a boa nova de salvação a todos aqueles que estão ao nosso entorno, sabendo, Senhor, que não somos nós que salvamos ninguém, mas é a ação do Teu Espírito. Mas o mesmo Deus que elege as pessoas que Ele vai salvar, determina, Senhor, nós cremos, Tu mesmo, determinas para nós o meio, que é através da pregação do Evangelho. Nos fortalece, Senhor, nos ajuda. É isso que nós te oramos e desde já te agradecemos. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, fiquem com Deus. Tenham um bom feriado, né? Aproveitem. E tenham uma boa noite também de sono reparador. Até a próxima. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe.